Ele atua há 20 anos no mercado de locação de veículos. Há 15 na Ranking Gestão de Frotas. No programa de hoje eu converso com o gestor comercial Marcelo Lopes. Marcelo, uma alegria receber no programa Desafios. Prazer é meu. E é bom que agora a gente pode cumprimentar, né? É verdade. Você que está em casa nos acompanhando, comece a cumprimentar as pessoas, porque isso é bom e traz cura, não é? Amém. Você atua no mercado de locação de veículos há 20 anos. Como está o mercado de locação? Está passando por uma transformação. O mercado brasileiro de veículos, ele teve um movimento nos últimos anos de transferência de posse. Tanto pessoa física quanto Sempre quis ser dono do veículo, né? Sempre quis ser o dono do veículo. Só que, nos últimos anos, essa transformação aconteceu por conta do cenário econômico. Quando você faz a conta, você percebe... Eu gasto menos. Quer dizer que se eu fizer a assinatura, eu gasto menos. Porque qual que é a grande, o grande ponto aí? É o final. Quanto você compra o carro hoje, se você financia ele ou não, impacta diretamente, e por quanto você vende esse carro. Eu acho que no final da entrevista eu já vou entregar o meu carro para você. Dá certo. E aí, porque você evita, você sempre vai ter um carro novo. O grande vilão, de fato, das empresas e nós, como pessoa física, é a revenda do carro. Nós não somos especialistas em vender o carro. Então, a depreciação, ela acontece de forma muito acelerada. Então, se eu quiser, como cidadão, alugar um veículo, como que é essa assinatura mensal? Então, você escolhe o modelo de veículo que atenda a sua necessidade e faz uma assinatura por 12, 24 ou 36 meses. Aí você vai receber um veículo 0 quilômetro. E um diferencial hoje da Ranking é o leasing back, que eu compro o seu carro, eu te alugo o carro ou te dou um carro zero. Se o seu carro for novo, você pode usar ele, mas a posse dele, a propriedade dele passa para a locadora e você só tem um custo da mensalidade, manutenção, seguro, carro reserva, todos os custos que estão ali atrelados a um veículo passam para a locadora e você só paga a mensalidade e utiliza o veículo aí da forma que quiser. Você sabe que uma das propostas do programa Desafios é essa aqui. Tem um texto da Bíblia que diz assim, o meu povo sofre porque falta conhecimento. E hoje nós estamos levando um tema, uma matéria, falando sobre esse cuidado que a gente tem que ter com despesa, principalmente nos nossos dias. E às vezes a gente não sabe fazer conta, estamos gastando mais sendo proprietários, e uma vez que a gente pode locar um veículo e economizar por ano, né? E não é pouco não, né? É bastante. Uma economia bem considerável, em torno de 20% aí, ao menos. Deixando um pouquinho a locação de veículos, o Marcelo Lopes é pastor titular da Igreja da Missão Caminho da Cruz. Como é que nasceu essa história de gestor para pastor? Então, é uma história bem longa, né? Minha conversão aconteceu entre 15 e 16 anos. Tive encontro com o Senhor. Foi a minha melhor escolha da vida. Por que foi a melhor escolha da vida? Porque eu descobri quem eu preciso ser. Porque quando você entende a sua identidade hoje, a maior crise que a humanidade padece, sofre, fica frustrada, porque a gente não sabe quem a gente é. E quando você encontra alguém que diz para você quem você é, você fica mais aliviado. Você começa a entender, de fato, por quê. Agora, dentro desse contexto, esses dias eu vi algo interessante. Assim como uma planta ela não vive sem a terra, o peixe também não consegue viver longe da água, nós não conseguimos viver sem Deus. Sim. Não somos felizes, não temos vida, não é? É por conta da questão da criatura e do Criador. Dentro da criatura, há um anseio pelo Criador. E esse vazio que a sociedade às vezes carrega, na sua grande maioria, é porque falta esse preenchimento desse Criador. Porque desde o Éden, a ideia é relacionamento. E o Senhor estabeleceu esse relacionamento no Éden e Ele não quebrou. Nós, como seres humanos, fazemos as nossas decisões e andamos
O homem quebrou e quebra, né? E Mas quebra. Deus está sempre... Está disposto. A ideia dele, de fato, é esse relacionamento. Então, as instituições religiosas, no nosso caso, é cuidar disso, de aproximar as pessoas do propósito, do porquê delas. Trazer o homem de volta para Deus. Trazer o homem de Religar, volta pra Deus. né? Exatamente. E quantos anos depois o Marcelo entendeu esse chamado pastoral? Quando você começa, né, na igreja, a gente fica muito ali. Você é nascido criado na igreja? Não, não. Os meus pais não eram evangélicos. Tinha ali uma relação, mas eu fui, né, com 15 anos de idade aproximadamente. E dos 15 para cá você nunca mais esteve fora? Nunca mais. Depois Então, que eu entreguei a minha vida para ele, a transformação foi contínua e continua sendo contínua. Nós estamos sempre em obras, né? Aperfeiçoamento, né? E nós somos aperfeiçoados para algo, para cumprir um propósito. Então, o amadurecimento ele vem com esse aperfeiçoamento, o entendimento, inclusive do dom ministerial que a gente tem, porque quando a gente vem para a igreja, a gente não sabe em qual dom ministerial a gente vai atuar. E o Senhor vem trabalhando isso em nós para a gente ser mais forte e mais assertivo nesse dom ministerial. E a gente fala muito sobre isso, né? Porque ele mesmo diz, né? Eu dei uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. Então, quando você entende de fato qual dom ministerial você tem, você deixa de ser o pastor, o gestor, o amigo, você é discípulo. Aonde você está representando o Criador. Não importa, seja lá dentro da empresa, na igreja, em casa. Exatamente. E não muda, né? Não muda. Se é discípulo, não muda. Não muda. Se é ovelha... É isso aí. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Porque a nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se nós somos discípulos dele, nós vamos seguir os caminhos dele. Nós vamos caminhar segundo as orientações da palavra, porque ela é o maior norte, a maior sabedoria de tudo. Todas as vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: mas como é que você sabe disso? Da onde que você extraiu isso? Eu falo: da fonte. Porque a palavra é a fonte. A palavra ela norteia todas as áreas das nossas vidas. Sim, e o velho apóstolo Paulo, ele diz que nós somos uma carta lida. Exatamente. Né? Então as pessoas estão sempre lendo a gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Seja uma leitura boa ou ruim, ela está sendo feita. Exatamente. Não é? E aí quando você entende isso, você para de querer assim: eu quero que o pastor... Eu quero agradar o pastor a todo custo. Ser aceito, né, pelas pessoas. Aceito. Porque quando a gente tem um relacionamento, quando a gente estabelece confiança, você me ama pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho, Sim. não é pelo que eu demonstro. E quando eu entendo isso, tem um texto que tem falado muito no meu coração. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, depois do batismo desceu, né, uma nuvem e veio uma voz e disse assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Percebe que depois que ele saiu do batismo, ele foi levado para o deserto para a tentação. E o que o diabo falou com ele? Se tu és o filho, faça isso. Se tu és o filho... Então, ele queria colocar em xeque a identidade de Jesus. Só que não fez sentido, porque ele sabia que ele era filho. Então, quando eu entendo que eu sou filho... Quando a gente sabe quem a gente é em Deus... Em Deus... Muda tudo completamente. E muito boa reflexão, porque nós estamos sempre sendo testados. Até Jesus foi testado pelo diabo. Se você é isso, se você é aquilo, mas se nós somos, né? Se nós sabemos quem somos em Deus, nós somos mais que vencedores. Muito. Não é isso? Agora, o Marcelo, vou continuar te chamando de Marcelo. Fica à vontade. Como que o nosso telespectador... ele pode ter esse Jesus que deu esse entendimento para você, já me deu alguns anos atrás também, vamos dizer assim, vai dar aquela clareada na mente do nosso telespectador. Então, todos nós temos um propósito para seguir. Todos nós recebemos um propósito, um chamado, eu costumo dizer, uma vocação. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a fluir a partir disso. Eu começo a seguir para esse caminho. Porque todo mundo aceita Jesus, porque Jesus é a melhor pessoa, né, que a gente tem. Todo mundo aceita ele. A questão é a decisão. Eu costumo citar um exemplo dos meus filhos.
Os meus filhos vão ser meus filhos sempre. Independente de circunstâncias, de situações, se vai acontecer alguma coisa ou outra. Agora, se o meu filho quer me agradar, é uma outra história. Eles nunca vão deixar de ser meus filhos. Agora, se eles querem me agradar, eles vão fazer algo, que o meu coração fique feliz. Então, a expectativa de Deus é relacionamento, de Jesus é relacionamento. Às vezes criam tantas regras, tantas situações, mas a ideia dele, original, era de todos os dias, na viração do dia, ir ao encontro de Adão e de Eva. E da mesma forma é hoje. Nós estabelecemos na nossa comunidade, na nossa igreja, uma vida em Deus. Porque quando você estabelece uma vida em Deus, não é ir ao templo, porque o ir ao templo vai ser um momento de celebração, de comunhão, que é muito importante, mas não, o tempo do templo é pequeno. Quando você estabelece uma vida em Deus, você começa a trilhar caminhos super completos, de plenitude, porque Ele veio para nos dar vida e vida abundante. E como é que você estabelece relacionamento? Como é que eu sei do pastor Eli? Eu sei porque eu estou me relacionando. Eu estou investindo tempo junto. E a expectativa dele é essa, que os nossos corações, que as nossas vidas disponham de tempo de qualidade, para a gente viver essa plenitude dele, porque a aliança só é quebrada por quem quer, pelo ser humano, por Deus não. Ele estabeleceu uma aliança no Éden e essa aliança está de pé. Então, na verdade, esse tempo em Deus, quando ele é diariamente, que a gente faz isso, Sim. se torna um estilo de vida, aí não tem como, a gente conhece Deus na sua essência. Exatamente. Não é isso? Uma pena que o nosso tempo, Marcelo e pastor Marcelo, é curto. Mas quero agradecer pela sua presença aqui no programa Desafios. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo lá na RANC Gestão de Frotas, mas ainda como pastor titular da Igreja Missão Caminho da Cruz. Prazer é todo meu. Um forte abraço para você, toda a comunidade, para sua família, esposa e filhos. Obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o gestor comercial, ele que atua há 20 anos no mercado de locação de veículos, 15 na RANC Gestão de Frotas, Marcelo Lopes. Você entendeu como Deus quer se relacionar com o ser humano e tornar-nos completos, felizes? Não deixe para amanhã. Jesus está batendo agora na porta do seu coração e se você ouve, abre, ele entra e tem festa. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.